filhos. E eu estava no momento de horário de pico, sabe? Aquele momento que a mulher tem que pilotar fogão, né? E eu com os 2 pequenos em casa. Eu me lembro da cena muito claramente. Eu me lembro de estar com o pé balançando o carrinho da Alissa, que estava chorando, e mexendo as panelas. E aí, nesse contexto, chega o Israel e fala, mãe, eu quero colo. Só que, durante todo aquele período onde a Alissa nasceu, eu tinha sido ensinada que eu deveria dar muita atenção para o Israel, né? E a Alissa, como bebezinho, precisaria ser assistida nas trocas, nas mamadas, que toma bastante tempo. Mas, por Israel já ter um pouquinho mais de compreensão, então eu fui ensinada que eu deveria gastar tempo olhando nos olhos dele, brincando com ele, dando uma certa atenção, para que ele não sentisse aquele momento da chegada, e que é um momento de transição, de, né, ter que adaptar novamente. E eu, então, estava naqueles dias, todo momento eu falava, Israel, vem no colo da mamãe. E ele, com 3 aninhos, ele falava, não, eu já sou meninão. Já sou meninão. Então, ele ia no banheiro e falava, mamãe vai te ajudar. Não, mãe, sou meninão. Tudo ele queria fazer sozinho, ele estava se sentindo o meninão mesmo, né? O maduro aos 3 anos de idade. Mas eu me lembro de ter sido rejeitada tantas vezes na hora de dar o colo, mas eu estava achando aquilo legal. Eu falei, é bom, está crescendo. Mas naquela hora, quando eu estou lá com os 4 chamas do fogão, as 4 bocas, né, ligadas, as panelas borbulhando, a Alissa chorando, eu com o pé ali mexendo panela, aí ele vem e pede colo. Lógico que eu, como uma mulher de Deus, né, eu quase, gente, errei. Né, veio aquela vontade, o meu discurso, bem carnal, veio na ponta da minha língua. E quando eu ia falar, aquilo que já estava prontinho, que era, toda hora eu quero carregar você. Você nunca quer vir no meu colo. Logo agora que eu não posso, que eu estou cozinhando, sua vida... Sabe aqueles pitis? Nada gospel, né? Bem carnal mesmo. Eu ia falar para ele, a hora que eu fui falar, o Espírito Santo falou, fique quieta. Eu levei um susto. Eu lembro que eu estava, ele falou assim, apaga tudo, para aí no fogão tudo. Eu apaguei. Ele falou, dá colo para o seu filho. E eu estava meio assustada, porque tinha sido tão claro aquele comando, fique quieta, quase um cala-boca. E eu fiquei meio assim, eu falei, o quê? O Espírito Santo me mandando ficar quieta? Como assim? E eu parei, eu lembro que eu sentei no sofá, falei, vem cá, filhão, vem no colo da mamãe. A hora que ele pulou no meu colo, ele me deu um abraço, falou, mãe, te amo. Pulou de volta e foi brincar. Não demorou, gente, sei lá, não gastei 10 segundos. Ele falou, volta lá para o fogão. Liguei, tudo de volta, não parou nem de borbulhar as panelas. E aí ele falou assim, você viu que bom você poder ter me ouvido? Ele falou, você teria ferido o coração do teu filho com aquelas palavras. Era um momento, a necessidade dele era só essa. Fique sempre atenta à minha voz. E eu fiquei tão feliz. Eu falava, Senhor, Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque o Senhor me ensinou nesse momento a ser uma mãe. Eu pude ser sensível, graças ao Senhor. Porque se não fosse a tua voz, eu teria ferido mesmo. E quantas outras vezes que eu estava assim, sabe aquela característica que a gente nos relacionamentos, às vezes a gente é que nem pulga, a gente só quer tirar, né? Não quer oferecer nada. Eu me lembro algumas vezes que o Luciano chegando em casa, né, com algumas inquietações, querendo abrir o coração, e a senhora pulga, né, também ali esperando. E aí ele chegava e falava assim, ai, estou tão cansada. Eu falava, estou mais cansada. Ele falava assim, ai, minha cabeça está doendo um pouco. Eu fazia, ai, a minha está doendo mais. Né? Então ficava aquela disputa, ele falava assim, eu preciso abrir meu coração. Eu falava, eu estou com uma lista de coisas para falar, primeiro me ouve, né? Então, assim, aquela coisa, e quantas vezes o Espírito Santo falava assim, fica quietinha, ouça ele, ouça o teu marido, faça um cafuné no teu marido, né? Receba ele, e eu debaixo daquele comando, daquela direção, eu fazia não porque era assim que eu estava pronta, mas porque eu estava recebendo aquela, sabe, olhando para o guia, e ele me ensinando a ser uma esposa. Né? Eu me lembro de desafios profissionais que eu tive. Uma vez eu fui trabalhar no interior lá do Paraná, num colégio particular, uma cidade pequena. E eu fui convidada para entrar na escola numa função de coordenadoria, que todas as professoras que trabalhavam há 9, 10 anos estavam sonhando com um dia que viesse a existir essa função, para que uma delas, elas se degladiavam, porque elas queriam esse lugar. Então, uma trabalhava mais que a outra, porque elas sabiam que a escola tinha aquela necessidade, e uma delas ia assumir, então, o lugar. E eu cheguei e caí de paraquedas na coordenação. Você imagina como eu era amada? Que coisa linda, né? Aquelas professoras, elas fizeram de tudo para resistir à minha pessoa ali, enquanto profissional. E eu entendendo aquilo, eu falei, Espírito Santo,
eu estou precisando crescer mesmo, né? Eu não tenho essa habilidade de líder tão assim fluindo em mim. Falei, então vamos para essa oportunidade, o Senhor vai me ensinar como conseguir liderar esse grupo de mulheres de esquerda aqui comigo, né? Elas bufavam assim quando chegavam, assim, e eu falei, então me ensina, Espírito Santo. E cada dia eu gastava horas orando naquela escola. Na minha salinha, onde eu trabalhava, elas entravam lá, começavam a chorar, elas falavam, o que tem nesse lugar? Ai, eu entro aqui, e sentava na banquinha, às vezes ficava uns minutos chorando, né? A dona da escola, eu já orava com ela, pregava mesmo, mas as outras, às vezes, não entendiam, falavam, o que tem? Mas eu orava, falava, Senhor, me dá uma estratégia, eu vou ganhar o coração dessas mulheres profissionalmente, eu quero que elas me respeitem, o Senhor vai me ensinar. E o Espírito Santo foi me dando, cada dia Ele me dava uma direção. Então, eu chegava na reunião, eu falava, queridas, boa tarde para elas, falava, nós vamos construir um projeto, nós vamos trabalhar assim. Elas olhavam para mim e falavam, nossa, faz 10 anos que a gente faz diferente. E funciona. Por que nós vamos mudar? E eu falava, Espírito Santo, SOS, SOS. E eu falava, por que nós vamos tentar? Eu estou aqui para isso, para trazer novas ideias. Mas era aquela coisa assim. E eu lembro que no final, né, eu passei um tempo nessa cidade, depois nós fomos para outra, né, onde começamos uma nova igreja. Né, temos a igreja em Irati, que é a comunidade de alcance lá, que foi onde passou isso, mas eu lembro que crescimento e como o Espírito Santo me dava, sabe, as diretrizes, entre assim na reunião, faça desse jeito, surpreenda desse jeito, leve hoje um agrado, hoje chega dura, e eu fui fazendo as coisas que Ele ia me dando direção, conforme eu sentia, e às vezes, aparentemente, às vezes não dava resultado, mas no final, né, muitas dessas mulheres hoje são crentes na igreja, né, mas assim, que é a minha maior alegria é essa, mas profissionalmente, elas passaram a me respeitar, né, elas passaram a entrar nos trilhos, porque eu estava ali para coordená-las, e elas então se sujeitaram àquela coordenação, e eu pude ver que foi o Espírito Santo me ensinando, né, eu lembro que uma delas, foi o meu maior desafio, porque daí saiu um pouquinho da parte profissional, porque ela me odiava, visivelmente. Ela era a candidata número 1 ao posto. E então ela mostrou muita resistência. E ela fazia assim, questão de falar em voz alta, falar na frente de todo mundo. Eu lembro um dia que era o Dia das Mães, nós estávamos, né, quem trabalha em escola já sabe como que é, né, as datas comemorativas, a gente trabalha até. Nós estávamos lá, eu tinha colocado uma musiquinha na rádio da cidade, em nome da escola. Nós tínhamos feito coisas diferentes e estávamos promovendo, então, agora uma exposição de telas feita pelas crianças. E a gente estava trabalhando, montando tudo aquilo. E eu vi que ela estava super atarefada. Eu fui falar para ela na frente das outras. Eu falei, querida, você quer que eu te ajude? Ela olhou para mim e falou, eu não quero nada que venha de você. Todas as outras me olharam com aquela cara de dó, tipo, coitada, né? E eu falei para ela, mas se você mudar de ideia, eu estou aqui. E fiquei firme. E eu falei, meu Deus, né, não vai acabar esse negócio com essa mulher? E orando, orando e orando. E ela sempre, com muito amor e carinho, me dando muitas patadas. Mas assim, de graça, né? E eu falei, não, isso aqui vai mudar. Eu brincava, eu falava, eu já escuto as muralhas caindo, já escuto. E eu fui. E eu lembro que um dia ela chegou, e isso assim, já era setembro, mais ou menos, assim, desse ano letivo. E ela chegou e falou assim, olha, é o seguinte, eu vou ter que ir para Curitiba, eu vou fazer um tratamento nos meus pés, tal, eu vou faltar uns dias, eu vim te avisar. E tinha um procedimento na escola que quando o professor ia faltar, ele precisava já ver quem substituiria e deixar tudo planejado, era uma coisa que o professor tinha que fazer um trabalho, assim, deixar tudo prontinho, colocar na mão do substituto, e ela tinha que pagar o substituto, do bolso dela. Então, eu peguei e falei para ela, você pode ir tranquila, eu vou te substituir, você não precisa fazer o teu planejamento, né, e você não precisa me pagar, eu quero te presentear com isso, vai tranquila, né, e que seja um tempo bem especial de descanso e tal. Daí ela falou, mas por quê? Eu falei, porque eu quero te abençoar, eu quero poder fazer isso por você. Ah, tá bom, fez assim, Aí eu entrei na minha sala e eu senti assim, uma vontade de escrever uma carta de amor para ela. Eu sentei, peguei um papel sulfite, fiz desenhinhos do lado, eu amo desenhar. Desenhei borboleta, florzinha, coração, estrelinha, joaninha. E comecei. Querida professora, aprecio muito tudo que eu via de bom na vida dela, eu coloquei. Você tem uma letra linda, que ela tinha mesmo. Você é tão dedicada, tão pontual, eu aprecio isso, aprecio aquilo.
Depois coloquei que você faça uma ótima viagem, que o Senhor possa abençoar esse tratamento, que você tenha os seus pés curados. E não, escrevi com muito amor, Kelly. E fui na porta da sala dela, e falei, ela ia viajar no outro dia, bati na porta, a sala toda, os alunos ali, assim. Falei, ó, eu fiz isso aqui para você ler na viagem. Ela ia de ônibus, eu falei, então, quando você estiver no ônibus, você lê. Ela falou, e se eu quiser ler agora? Só para contrariar, e se eu quiser ler agora? Falei, se você quiser ler agora, leia. Daí eu pensei, não vai funcionar, né? Imagina, aquela carta de amor, eu falei, que não sei como que ia ser a reação dela, mas eu parei na porta, e ela abriu, e os alunos todos ali na sala, ela começou a ler e fazer... E aí os alunos já todos virados, e eu fazia assim, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, né? Os alunos meio assustados, porque ela começou a chorar. Ela agarrou assim no meu pescoço, babou tudo, né? Enchou tudo aqui. E ela falava assim, eu não aguento mais. Por que que você faz isso comigo? Por que que você me ama? Por que que você faz isso? E eu fazia, yes, Espírito Santo, yes, obrigado, Senhor. E eu falei, aquele dia eu escutei as muralhas caindo. Então o nosso guia, né, o conhecimento que ele tem, é para todas as áreas, é para os nossos relacionamentos. Né? Ele vai nos ajudar a ver a fragilidade do outro. Por que que às vezes a esposa é de um jeito? Por que você não consegue entender? O Espírito Santo vai falar, ó, tenha cuidado por aqui. Ela é assim, vai por aqui. Né? Vai ensinar a esposa a olhar para o marido e falar, olha, veja isso, atente para aquele outro. E vai nos ensinar a termos relacionamentos saudáveis, amém? Vai nos ajudar com os nossos filhos, vai nos ajudar. Eu conheci esses dias uma pastora maravilhosa, que ela contou no testemunho dela que a infância dela foi terrível, foi assim muito sofrida e que ela não recebeu afeto, pelo contrário, né, foi uma infância de muito descaso, né, onde eles cresceram muito por conta. E em função disso, quando ela se tornou uma adulta, ela tinha um bom argumento para não ser uma pessoa afetiva, para não ser uma pessoa, porque ela nunca recebeu. Mas ela falou que quando ela conheceu Jesus, na adolescência, ela falou que ela permitiu que esse amor sarasse as feridas dela. E ela estava me contando uma experiência, agora ela já tem 65, 66 anos, e ela estava contando que pelo fato dela ter se permitido, né, ser sarada, ser restaurada, ela pôde marcar não só os filhos, com um comportamento diferente, de amor, de afeto, mas os netos. Né? E ela falou que uma das netas dela, com 20 e poucos anos, agora esses dias morando fora do país, disse que ligou para ela e falou, vó, você nem acredita. Ela falou assim, eu lembrei de você. Ela falou, minha filha, mas por quê tal? Ela falou, porque eu parei na frente do sinal vermelho. E a história era a seguinte, cada vez que ela parava no sinal vermelho, no carro, né, ela falava para os netos, hora do beijo, hora do beijo. E os netos pulavam tudo no colo dela, ela beijava, abraçava. E a hora que abria de volta o sinal verde, ela falava, volta para o lugar que agora a gente vai. Né? E a neta disse que estava andando nas ruas, nesse outro país, longe de casa. E ela falou que quando viu o sinal vermelho, ela parou e lembrou daquele momento de qualidade com a avó, onde eles pulavam no colo da avó, né? E ganhavam beijos e abraços. E ela falou, vó, me deu uma saudade daquele tempo. Então, olha que marcas positivas, né? Numa história de tantas faltas. Porque o nosso guia, ele é maravilhoso, amém? Ele vai nos ensinar a sermos amorosos. Né? Às vezes, nós não tivemos referencial bom dentro de casa, de um pai justo, de um pai firme, ou de uma mulher temperada, uma mulher amável, uma mulher que sabe se sujeitar. Mas o Espírito Santo nos ensina, isso é maravilhoso. Eu amo essa parte, né, dessa característica que esse guia nos proporciona. Né, uma outra característica é a questão da tranquilidade. Jeremias 29:11, a palavra diz que o Senhor sabe, diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Né? Então, nós precisamos saber que os pensamentos dele a nosso respeito são de paz, são de bem, amém? E lá, eu amo, lá em Êxodo 13, as figuras de quando o povo no deserto, como é que Deus os guiava. Ali tem uma forma muito clara, através das figuras da nuvem durante o dia e o fogo durante a noite, guiando aquele povo pelo deserto, lá em Êxodo 13, 21, né, a palavra diz assim, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho,
E de noite, numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Então o Senhor não nos quer parados, amém? Se você está passando um momento, está tudo claro, né? Aqui tem esse calorzão, né, do sol, coisa boa. Está tudo assim, tranquilo, mas às vezes a gente está passando os momentos de noite na nossa vida. A gente tem ciclos, às vezes são aqueles momentos que você está se sentindo tão perdido, tão, sabe... Mas o Senhor, para esse momento, também quer ser essa coluna de fogo. E uma das coisas mais gostosas, né, de uma nuvem caprichada, não sei para vocês, mas eu cresci no interior de São Paulo, numa cidade muito quente, chamada Santa Bárbara do Oeste. E quando vinha aquelas nuvens gordas, assim, a gente ficava debaixo daquela sombra, né, enquanto às vezes passava, você falava, ai, que coisa boa, que refrigério que traz. Né? Então o Senhor quer trazer esse sentimento para nós de refrigério. E à noite, no deserto, a característica desse momento é uma virada muito grande de temperatura. No deserto, à noite, costuma ser frio. Então, a coluna de fogo, além de iluminar o caminho e mostrar a direção, ainda também trazia essa questão de aquecê-los, né? E mantê-los de uma forma agradável. O Senhor quer que em todos os momentos da nossa vida, quer seja dia, quer seja noite, não só seguir, mas nos tocar nas nossas emoções, na nossa alma, trazendo esse refrigério, trazendo esse cuidado, amém? Quantos aqui têm provado do Senhor? Quantos aqui têm se permitido, né, receber dessa sombra na hora, né, do calor e desse aquecimento na hora do frio? A gente acho que entende um pouquinho mais de frio, né? Morando lá em Curitiba, a gente aprende um pouquinho mais. Antes de morar lá, eu morei em Guarapuava, onde nos casamos, os nossos filhos são guarapuavanos, que é uma cidade que fica no terceiro planalto do Paraná, uma cidade alta, aberta, que venta. Eu ia para a faculdade de manhã, eu punha uma touca até aqui, cachecol até aqui, e ainda chorava, de tanto frio. Né? E a gente entende um pouquinho o que significa esse aquecimento nos dias de frio. Assim, né? Vocês, eu sei que quando vocês viajam também, eu vejo, né, os irmãos daqui que chegam lá, às vezes sofrem um pouquinho, né? E a gente fica tão feliz quando a gente recebe aquele arzinho quente, né, num dia frio. E o Senhor quer trazer esse tipo de sentimento para nós. É um sentimento de não só você saber para onde você vai, mas enquanto você está indo, você está sendo tocado, você está sendo cuidado, né? Você está sendo ministrado. Isso é maravilhoso demais. Né? Então, eu quero, nessa manhã, que nós possamos olhar para as nossas vidas, né? De forma que a gente possa pensar o que tem nos guiado de verdade. Né? O que realmente tem nos dominado. Para quem que nós estamos entregando o controle das nossas vidas? Né? Eu queria que nós pudéssemos pensar nessa manhã. Lá em Mateus 15, 14, a palavra diz assim, deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão numa cova. Né? Muitas vezes, os jovens, né, os adultos, também crianças, estabelecem por guias, por modelos, pessoas que estão no mundo, né? Que estão lá fora, de alguma forma se destacando, às vezes por falta, né, de pessoas que você possa admirar. Né? Eu sei que aqui vocês têm uma igreja que vocês têm tantos líderes à frente de vocês que vocês possam pôr por modelos, né? Mas muitas vezes a gente ainda está olhando pessoas que são cegos, e um cego não tem condição de guiar outro cego. A palavra fala que ambos cairão. Então, que a gente seja muito cauteloso, né, ao estipularmos quem serão nossos referenciais, amém? Mas que nós possamos olhar realmente para o Espírito Santo, para a pessoa do Espírito Santo, que nós possamos crescer a cada dia, né, nessa tarefa de nos deixarmos sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque nós somos filhos, e os filhos precisam ser guiados, amém? Não podem andar por conta própria. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, a palavra diz assim, não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando uma pessoa fica bêbada, né, que ela toma lá uma bebida alcoólica, é muitas vezes vergonhoso, né, é catastrófico, né, o resultado disso, porque aquela pessoa que se enche daquela substância, ela fica entregue àquele álcool, né, aquela coisa, então ela perde a capacidade de tomar decisões, às vezes dá vexame, faz coisas, aquilo que encheu, dominou, né? E, na verdade, quando nós nos enchemos do Espírito, nós realmente somos dominados por Ele, amém?
Quando nós nos enchemos de televisão, de valores de mundo, de mídia, é isso que vai nos dominar. E a gente precisa entender, quando a palavra fala enchei-vos do Espírito, é porque nós precisamos que Ele nos domine, que Ele realmente seja aquilo que está controlando a nossa vida. Aquilo que nos enche é aquilo que nos domina, amém? Então, que nós possamos aprender a sermos cheios. Como é que você tem gastado o seu tempo no dia a dia? Qual é o tempo que você dá e contribui para esse enchimento do Espírito Santo? Quais são as suas escolhas, as suas ações e reações no seu dia a dia? Os seus pensamentos, na maioria das vezes, estão ligados com coisas do céu ou com coisas da terra? Nós precisamos permitir que essas simples avaliações penetrem o nosso coração. E se a gente ainda está preso demais em coisas daqui da terra, nós precisamos começar a nos desprender. E precisamos realmente permitir que os valores de coisas eternas comecem realmente a criar mais expressão dentro de nós. Quando nós nos enchemos do Espírito, nós começamos a ficar meio louco mesmo, não tem jeito. Sabe, às vezes a gente até tenta assim, se controlar e fala, não, a gente é normal, mas gente não tem jeito. Crente não é normal. Crente não pode ser muito normal, porque a gente não é desse mundo. Sabe, nós somos peregrinos por aqui. Nós estamos passando e a nossa paixão, o nosso amor ao Senhor, o nosso amor ao reino, o nosso amor à palavra, o nosso anseio por obedecê-lo deve ferver dentro de nós. E isso não vai permitir que nós passemos de pessoas normais. A gente pode estar no meio do nosso trabalho, eles vão olhar e vão falar, é estranho. Aquele serzinho é estranho. Onde a gente estiver, a luz de Cristo vai brilhar em nós, sabe? E a luz, ela não passa, assim, ela não tem como ela não ser percebida em meio às trevas. A gente tem que fazer diferença, amém? Quando nós somos guiados pelo Espírito, Ele vai nos levar por esses lugares de êxito, de sucesso, de crescimento, de realização. Muitas vezes vai doer, porque o Espírito Santo, Ele nos conduz por caminhos onde nós vamos ter que abrir mão, onde nós vamos ser ministrados, sarados, e crescer dói, Muitas vezes é mais fácil ficar, eu não sei, eu sou assim porque nasci assim. Aí fica a vida inteira falando, porque é assim, nasci assim, E se não mudar, vai para o inferno assim, misericórdia, Tem que mudar. Tem que permitir que o Senhor venha mesmo e trabalhe, e amasse o barro, e faça de novo, e aleluia, glória a Deus, e vamos que vamos, amém? Nós precisamos, então, realmente estarmos dispostos. Salmo 25, no versículo 15, a palavra diz assim, os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Tem uma versão que diz do laço. É Ele quem nos livra das armadilhas. E sabe, eu lembro que os lugares que nós íamos turísticos, quando estávamos com o nosso guia, às vezes, no meio de tanta confusão de gente diferente, era muita gente do mundo inteiro, passando nos mesmos lugares, o nosso guia, eu ficava olhando a cabeça do nosso guia. Só que o nosso guia, ele não era muito alto. Então, tinha um altão esperto lá que grudou no guia, porque ele queria ouvir tudo. Então, eu falava assim, ali, eu marcava aquela cabeça referência, e eu não tirava os olhos. Porque se a gente perdesse o guia de vista, uma que a gente poderia ficar perdido mesmo, no meio de tanta gente, e outra que você, estando longe, você perdia muitas coisas. Eu queria toda hora também estar perto, para poder ouvir a voz do guia, para poder ouvir as explicações e tudo. Mas, se tivesse com os olhos ali fixos, prestando atenção, a gente já está livre de alguns possíveis problemas. E assim é na nossa vida com Deus. Nós não podemos tirar os olhos do nosso guia, porque Ele tira os nossos pés do laço, amém? Da rede, do engano. Quantas vezes temos sofrido de vermos homens e mulheres de Deus tão valorosos, tão preciosos, sabe, sendo realmente enganados pelo diabo, em laços, em redes, porque tiraram os olhos, sabe, do guia, eles tiraram. Começam a colocar os olhos em outros homens, começam a ouvir algumas histórias, começam a ouvir a voz da justiça própria que vai gritando a carnalidade, e nós não podemos permitir que isso aconteça conosco, amém? O nosso guia é aquele que nos ama, que vai à frente, que vai cuidar, realmente vai nos livrar. Eu falei que eu brinquei com o Luciano ontem, falei, eu vou pôr até no Twitter essa frase. Coloca os teus olhos no guia e não entre numa fria, E é bem assim, nós precisamos realmente pôr os olhos nele e entender que
nós vamos ser tão abençoados por esse relacionamento. Quando você vai ficando perto do guia, entendendo que ele está à frente, mas esse sentimento de querer ficar perto proporciona intimidade. Eu lembro que no final das contas a gente ficou tão grudado, porque eu e o Luciano, a gente ia perto do guia o tempo inteiro. Porque eu estava assim, achando aquilo um presente tão especial. No final, o Luciano trocou cartão com o guia, né, lá na viagem, porque ele falou, quem são vocês? Acho que ele pensou, nossa, esses daqui, né, ficaram tão felizes com o guia, deixa eu até dar uma atenção especial. Né, porque a gente ficou tão grudado. E ele veio conversar e tudo, deu uma atenção que não fez com os 52 integrantes da caravana. Então, gruda no guia. Deixa assim, o Espírito Santo vai olhar para você e vai falar assim, essa criatura aqui está tão atenta. Eu vou até contar uma coisa a mais para ela hoje. Eu vou até ensinar uma coisa a mais para ele hoje, porque ele está tão assim, interessado, né, na minha direção, nas minhas coordenadas, no meu ensino. Então, que nós sejamos assim, amém? Queria convidá-lo a ficar em pé nessa manhã. Queria que nós pudéssemos orar. Né, e que nós possamos entender que nós não estamos sozinhos. Nós temos, né, a presença do Senhor nas nossas vidas. Nós temos esse guia maravilhoso, pronto, todos os dias, para todas as circunstâncias, nos auxiliar, nos ajudar. E eu não sei quantos aqui já ouviram uma história de um homem que precisava fazer uma viagem, e para ir a esse destino ele precisaria passar uns 5 dias numa viagem de navio. E ele, com dificuldades financeiras, ele vai e vende tudo que ele tem para conseguir comprar aqueles bilhetes. Então, e vai com muito sacrifício para essa viagem. E ele entra no navio assim com aquela satisfação, mas sabendo que não teria como se manter aos 5 dias, né, para poder comer alguma coisa e tal, ele leva um saquinho com alguns pães. O primeiro dia ele come pão, tudo bem. O segundo dia ele come pão murcho, né? O terceiro dia pão duro. O 4º dia o pão já estava começando a embolorar. Ele falou, não aguento mais esse pão na minha frente. Eu vou até a cozinha e eu vou fazer uma proposta. Né? Ele falou, eu vou pedir para que eles me sirvam uma refeição e em troca eu lavo a louça, eu faço alguma coisa de serviço no navio, para que eu não aguento mais olhar para esse pão, ninguém merece. Diz que ele vai lá, ele fala, olha, nós já estamos quase acabando a viagem, amanhã estamos chegando ao destino, eu não aguento mais, estou num momento difícil, eu trouxe só pão, eu estou comendo pão todos os dias, hoje meus pães já amanheceram embolorados, e eu queria ver se eu posso fazer uma refeição. Eu, em troca, ofereço os meus serviços e tal. E aí o pessoal da cozinha ficou tudo olhando para ele e falou, mas Senhor, você tinha direito a todas as refeições, café da manhã, almoço e janta todos os dias, estava incluso no teu bilhete, né? E você comendo pão, né? E o cara fica surpreso. E queridos, quando nós aceitamos Jesus, nós temos à nossa disposição, né, um guia maravilhoso à nossa frente. E às vezes a gente está ali comendo pão, sabe? A gente está na secura, quando tem tantas coisas mais para Ele nos mostrar, para Ele nos levar. E a gente está ali enfadado numa vidinha cristã tão miserável, tão pobrezinha, tão sem graça. A palavra de Deus fala no Salmo 112, que bem-aventurados são aqueles que conseguem ter prazer nos mandamentos. Não é só a capacidade de obedecer, mas é ter prazer nos mandamentos. E o Espírito Santo é um guia que vai nos levar a esse lugar. Ele vai nos levar ao entendimento de que não é só obedecer, mas é amar tanto o Senhor, que a gente vai ter prazer de abrir mão, a gente vai ter prazer de ofertar, a gente vai ter prazer de renunciar, a gente vai ter prazer em tantas coisas que muitas vezes ainda tem sido tão difícil para nós. Que nós possamos não menosprezar aquilo que nós temos para o nosso benefício, para o nosso usufruto. O Espírito Santo está pronto hoje para ser o nosso melhor amigo, para ser a pessoa mais próxima, para nos tocar no mais profundo do nosso coração, do nosso ser, que nós não venhamos desprezar. Lá em Jeremias, nós vemos no capítulo 8, no versículo 22, Jeremias, muito chateado com a condição de Israel, falando, porventura não há bálsamo em Gileade, não há médico para sarar, porque havia ali recursos para que o próprio Deus pudesse tocá-los, e aquela geração, aquelas pessoas estavam indiferentes a Deus. Que nós não sejamos assim. Há médico no nosso meio, amém? Há unção no nosso meio, há vida no nosso meio, há um guia à nossa frente. Eu quero realmente convidá-lo a permitir que essa verdade possa trazer no teu coração um desejo para pôr os teus olhos fitos nesse guia.
E para não se distrair mais, para não perdê-lo de vista, para cada dia permitir, né? No começo do dia você ouvir qual é o plano que o guia tem para você naquele dia. O que ele tem separado, o que ele tem pronto, né? Quais são as atividades, o que você vai conhecer de novo, né? Que seja assim. Precioso Espírito Santo, muito obrigado, porque Tu estás aqui nessa manhã conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos amado, tem nos tocado, tem nos ajudado. Tem realmente sido um guia tão maravilhoso para os homens e mulheres que estão nesse lugar, jovens, adolescentes, para as crianças. Oh Pai, a palavra diz que aqueles que são filhos são guiados, Senhor. E nós queremos andar dessa forma, não por conta própria, não da nossa própria, como resultado das nossas próprias escolhas, mas guiados por Ti, dirigidos por Ti, Espírito Santo de Deus. Que em cada área nós possamos realmente ouvir a Tua voz, perceber aquilo que o Senhor tem por fazer e nos sujeitarmos, Pai. Em nome de Jesus. Conduz-nos e leva-nos como igreja, Senhor, para esse lugar onde nós conseguimos ter prazer nos Teus mandamentos, Senhor. Trabalha o nosso coração, ajuda-nos nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, Senhor, nas nossas deficiências, em nome de Jesus. Nessa manhã nós pedimos perdão a Ti, Espírito Santo, por todas as vezes que nós não temos sido cuidadosos em ver a Tua direção, em ver aquilo que o Senhor tem estipulado para nós. Nós pedimos perdão ao Senhor quando não temos obedecido os Teus impulsos, aquilo que o Senhor realmente nos manda fazer. Nessa manhã nós queremos realmente dizer e declararmos na Tua presença que nós queremos tê-lo por nosso guia. Nós queremos colocar os nossos olhos fixamente no Senhor à nossa frente. Nós queremos com diligência ouvirmos quais são as coordenadas a cada dia para nós. E fazemos, desempenhamos, obedecemos em todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, a sermos filhos melhores, sermos pais melhores, profissionais, Pai, que nós possamos ser testemunhas eficazes do Senhor, Pai, na face da terra. Leva-nos, Senhor, a Te conhecer de uma forma mais profunda, mais intensa. Nós clamamos em nome de Jesus, que todos os benefícios de podermos realmente termos como guia a tranquilidade, a segurança, o descanso, a paz, que realmente possam ser gerados no nosso interior, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que nessa manhã, todos os corações que têm estado tão agitados, todos aqueles que se sentem perdidos, Pai, possam ter um tempo novo sobre as suas vidas, entendendo que o Senhor é aquele que vai à frente. O Senhor é aquele que guia. Em nome de Jesus, que essa verdade possa realmente nos encher nesse dia. E que possa trazer e produzir um comportamento novo na nossa caminhada, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos, levante suas mãos. Agradeça ao Senhor por esta palavra, por esta manhã. Agradeça ao Senhor porque você não está só. Ele é fiel, Ele estará contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Eu quero convidar o pastor Luciano Subirá. E eu sei que ele tem algo muito especial da parte de Deus para todos nós aqui nesta noite, né? Então, ele vem uma vez por ano e a gente aproveita tudo que ele tem. Quantos estão sendo abençoados com a palavra ministrada pelo pastor Luciano Subirá? Então vamos abençoar o homem de Deus. Fique de pé, estenda as suas mãos. Vamos orar pelo pastor. Pai amado, nós te damos o nosso louvor de gratidão
pela vida do pastor Luciano Subirá, pela sua família, pastora Kelly, as crianças, pela comunidade Alcance, o Ministério Orvalho. Meu Deus, muito obrigado, porque os teus filhos têm sido uma bênção, têm sido instrumentos de bênção e edificação para a tua igreja no Brasil e nas nações. Nesta hora nós te pedimos que o Senhor renove o teu filho em graça, em unção, que o Senhor ponha no coração dele uma palavra de revelação, uma palavra que nos leve a uma nova medida de fé, uma nova dimensão de fé, Senhor, para que nos encontremos com a tua boa, agradável, perfeita vontade, Senhor. E assim nós te damos o nosso louvor, em nome de Jesus, e os amados digam amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Aleluia. Queridos, nós vamos passar ao ministério da palavra. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra muito importante. Salvo talvez alguma exceção, esse é o 7º ano que nós vamos completar como igreja em Curitiba. Eu prego essa palavra todos os anos para a nossa igreja. Eu não prego ela somente para quem está chegando e ainda não ouviu. Eu prego ela principalmente para quem já ouviu, para que essa verdade esteja assim muito alicerçada no nosso coração, porque a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1, importa que nos apeguemos com mais diligência às verdades ouvidas. Tem verdades que você não pode apenas ouvir, não basta apenas saber, você tem que se agarrar com muita diligência, com muita dedicação a essas verdades. De modo que mesmo depois de ouvir isso hoje, se você ainda quiser mastigar isso mais, ou compartilhar com algum liderado ou discípulo seu que não esteve aqui, nós temos essa palavra no nosso site orvalho.com, com o título de cobertura espiritual. Você depois pode baixar isso, tirar cópia à vontade, é tudo de graça, para abençoar quem você quiser. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Números. Livro de Números, no capítulo 35. Nós vamos ler a partir do versículo 9. E o texto que nós vamos ler, querido, é um pouquinho longo, é um pouquinho extenso, mas eu preciso que a gente leia tudo. Intencionalmente, eu escolhi usar alguns textos do Velho Testamento, porque eu amo a tipologia bíblica. Eu gosto de dizer que o Velho Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo, por sua vez, explica o Velho. E além de todas as verdades são apresentadas de forma aberta, explícita no Novo Testamento, nós ainda temos essas verdades que foram transportadas do Velho Testamento, no que eu gosto de chamar de forma codificada. Deus estabeleceu ali alguns códigos, algumas figuras proféticas, que eles vão o tempo todo reforçando as verdades que já foram declaradas. E eu fico impressionado com a tipologia bíblica. Então, eu quero usar a figura das cidades de refúgio, apresentada no Velho Testamento, para, através delas, mostrar a você uma verdade espiritual a respeito da igreja. A igreja como lugar de proteção. A igreja como lugar de cobertura espiritual. O Senhor Jesus disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus declarou que a igreja seria um lugar de acolhida, de proteção contra toda a tentativa do inferno. No entanto, nós estamos vivendo um tempo e uma época, querido, onde tem havido muito descompromisso com a igreja. Eu, particularmente, acredito que isso se deve à falta de entendimento da visão bíblica do que é a igreja. A igreja, querido, é muito mais do que uma instituição, uma estrutura. Ela é, antes de mais nada, um organismo vivo,
mas é parte também de uma estrutura não física, mas espiritual, providenciada por Deus para o nosso bem. E nós precisamos entender essas verdades para que a gente saiba relacionar com a igreja de forma devida. Amém? Então, Números capítulo 35, a partir do versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Ou seja, não foi de propósito. Versículo 12: essas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 dessas cidades dareis deste lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém involuntariamente. Versículo 16: todavia, se alguém ferir a outro com instrumento de ferro, esse morrer é homicida, e o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outro com pedra na mão, que possa causar a morte, e esse morrer é homicida, o homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e esse morrer é homicida, e o homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e esse morrer, será morto aquele que o feriu, é homicida, e o vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Porém, se o empurrar subitamente sem inimizade, ou contra ele lançar algum instrumento sem mau intento, ou não o vendo deixar cair sobre ele alguma pedra que possa lhe causar a morte, e ele morrer, não sendo ele seu inimigo, nem tendo procurado para o mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo essas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio onde se tinha colhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo. Porém, se de alguma sorte o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde se tinha colhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua possessão. Essas coisas vos serão por estatuto de direito a vossas gerações, em todas as vossas moradas. Todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte, antes ele será morto. Também não aceitareis resgate por aquele que se acolher à sua cidade de refúgio, para tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue profana a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que for nela derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Amém. Querido, nesse texto, Deus esclarece algo que era parte de uma lei instituída por Deus através de Moisés para o povo de Israel do Velho Testamento. Hoje nós que vivemos a nova aliança, não temos nenhuma obrigação de tentar criar cidades de refúgio de forma literal. Mas nós precisamos entender que aquilo que Deus falou com Israel da antiga aliança é projetado para nós através de verdades que são apresentadas de forma simbólica. Por exemplo, o livro de Hebreus diz no capítulo 10, no versículo 1, que a lei não tem a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros. Por exemplo, se eu estendo a mão aqui sobre a Bíblia, a luz que vem aqui de cima, ela projeta sobre a minha Bíblia a silhueta exata da minha mão no formato da sombra. E quando eu olho para essa sombra, eu posso te dizer que ela tem exatamente a